Amada alma, seja muito bem-vinda a mais um episódio do Algo Entre Nós, porque a gente se escolheu nesse instante para estarmos juntas aqui e desatarmos qualquer nó que pode estar te impedindo de atrair facilmente e nutrir um amor real, recíproco e sustentável. E nesse episódio de hoje eu vou, junto com uma convidada muito especial, também mentora de mulheres extraordinárias, que já vai se apresentar. Nós vamos tecer sobre o tema como a escassez afeta os relacionamentos. Então, Paty, seja muito bem-vinda, gratidão por ter aceitado o meu convite e me conte aí um pouquinho de você, se apresente aqui para as amadas almas do Algo Entre Nós. Primeiro, obrigada pelo convite, estou bem feliz em estar aqui, acho que vai ser um tema muito interessante para a gente falar juntas. E, bom, você já me descreveu um pouco, né? Mas essa parte de mentora de mulheres extraordinárias, o meu foco é muito um lugar de autoconhecimento e de reconhecimento, na verdade, também, das nossas capacidades, daquilo que eu acredito que todo mundo saiba que tem dentro de si, e que às vezes falta só uma abertura para a gente acessar. E eu poderia falar assim o meu currículo, entre aspas, né? Eu sou arquiteta noética de formação, arquiteta de formação, criei a arquitetura noética, que é um conceito que une arquitetura e energética. Sou mestre Reiki, astróloga, autodidata e muitas outras coisas, muitas áreas de interesse, e resolvi unir tudo isso para justamente trabalhar agora nessas questões mais voltadas ao autoconhecimento, especialmente para mulheres. E, Paty, eu acho legal contar isso, porque eu te conheci voltando de um evento de prosperidade que eu fui em Porto Alegre com a Patrícia e o Bruno Gimenez, e o Bruno é meu mentor de prosperidade há muitos anos, e aí eu voltando no carro, achei, né, o seu podcast, que você é host lá, Putz, Sou Bruxa, achei o máximo o nome, eu falei, quero ouvir. E aí eu comecei a ouvir vários e eu me identifiquei pra caramba com você, várias coisas que você colocava ali, e eu amei essa veia que você traz da abundância e da materialização. E aqui do meu lado, eu trabalho muito mentorando mulheres executivas que já chegaram num nível de, a mais lá dos seus 35 anos, elas estão bem financeira e profissionalmente, até pessoalmente e espiritualmente também, só que elas não estão conseguindo materializar o relacionamento dos sonhos delas. Muitas estão quase desistindo de acreditar no amor, e quando elas chegam aqui, elas se tornam o que eu chamo de mulheres renovadas magnéticas. Eu vi que você também usa esse termo, então achei... Não acredito! Amei! E isso tem muito a ver com a energia da abundância, né? A materialização eu tava ouvindo hoje um podcast seu, se não me engano era o 10, que você fala sobre quando a gente está com as nossas camadas alinhadas, a gente materializa com muito mais facilidade. E isso vale também para os relacionamentos. Então, antes de te fazer uma pergunta sobre a escassez dos relacionamentos, eu queria que você contasse um pouco sobre a sua ótica do que é a abundância, o que é a prosperidade, o que é ser uma mulher materializadora e magnética para você, Paty. Ai, amei saber disso tudo e dessas sincronias, assim. Então, inclusive, isso é uma coisa que eu não falei, né? Essa parte da abundância, da materialização, que eu gosto muito. Bom, para mim, ser uma mulher magnética é a gente conseguir ser a gente, em essência. Então, para mim, essa coisa da gente magnetizar é uma consequência de quando a gente está nesse alinhamento, de quando a gente está nesse lugar de aceitação de quem a gente é lá no fundo e de vulnerabilidade, porque eu acredito muito que, especialmente se falou essa parte do mundo dos negócios, as mulheres empresárias, empreendedoras que já conquistaram muitas coisas nessa área, o que eu observo, pelo menos, é que muitas vezes elas estão em um lugar de uma posição mais masculina. Então, sem se abrir, sem conseguir se vulnerabilizar, sem conseguir, apesar de elas quererem, mas sem conseguir necessariamente serem totalmente verdadeiras. Eu tenho amigas
que se encontram nesses lugares e que têm, as que têm, na verdade, né, dificuldades nessa área de relacionamento, elas sempre falam isso pra mim. Mas eu já consegui tanto, eu consigo tantas coisas, acho que o que tem de errado, né? O que tá faltando? E aí eu costumo falar assim, eu acho que essa parte de você conseguir se vulnerabilizar, de você assumir o que você deseja, de você conseguir se colocar num lugar para receber também, porque são mulheres muitas vezes que sempre estão fazendo e se provando e se mostrando, mas que não necessariamente estão conseguindo só relaxar um pouco, receber um pouco, ser mais verdadeira no geral, né? Olha, eu quero isso, eu tô procurando isso, ser quem elas são ali no fundo. Então, para mim, a gente sempre é magnética quando a gente tá nesse lugar da nossa essência, que é um lugar vulnerável também. Então, pode ser uma posição muito desconfortável para muita gente, mas eu vejo bastante isso. Lindo! Eu até anotei uma frase aqui que você comentou, né? Que essas mulheres, como elas já alcançaram muitos objetivos, elas estão acostumadas com essa energia yang do fazer demais. E eu falo que elas viram a Alice, o coelho da Alice. Sempre com pressa, sempre olhando o relógio, sempre com alguma outra coisa pra fazer. E é uma coisa impressionante, porque quando a gente lota a nossa agenda, a nossa cabeça com pré-programações, e principalmente nos relacionamentos, a gente não permite, que o universo nos surpreenda, porque a gente não dá espaço pra isso acontecer. Nossa, eu falo exatamente isso nos meus cursos. Isso! E outra coisa, também, quando a gente fica muito pré-programada, chega num relacionamento, você não sabe cadê você de verdade. Você não sabe se expressar nesse lugar de vulnerabilidade que você trouxe. E aí é uma fuga de si e da sua verdade. E aí a outra pessoa, ela te vê como uma folha supérflua. Ela não consegue criar profundidade com você. E aí a pessoa vira e fala, mas eu só atraio pessoas indisponíveis. Será por quê, né? Nossa, ultimamente eu tenho recebido tantas perguntas assim no meu Instagram. Tati, como eu materializo um relacionamento? Eu só consigo atrair pessoas indisponíveis. Eu tive uma cliente, essa foi de leitura de mapa astral, mas que ela relatou exatamente isso. Ela falou, eu já conquistei tudo no mundo dos negócios. Eu já tô num cargo, assim, pra mim já foi. Mas relacionamento... E daí ela falou, durante a leitura, ela falou assim, cara, sabe o que eu acho que eu vou fazer? Eu vou investir a mesma energia que eu investi na minha carreira nos relacionamentos. Eu vou aprofundar nisso aqui, eu vou ver o que eu não tô fazendo, ou o que eu tô fazendo que não tá me levando pro lugar que eu desejo ir. E aí, assim, é isso, né? Totalmente isso, exatamente. E é interessante também porque essa dificuldade de se expressar, muitas vezes eu vejo em mulheres advogadas. Eu atendo muitas advogadas, não sei por que acontece isso, mas muito. E elas geralmente têm esse padrão do controle nos relacionamentos muito grande. E eu vejo que esse padrão do controle me lembra uma energia da escassez financeira. E de escassez de oportunidades, porque eu quero controlar, então eu enrijeço as energias que podem vir até mim e elas não chegam, porque eu tô no controle. E a gente fica, né? Solta o controle para deixar fluir, né? Sim. E... Nossa, no mundo... desculpa. Não, pode falar, tava te esperando mesmo. No mundo da materialização, né? Independente do assunto que você deseja materializar, da coisa que você quer trazer para sua vida, eu sempre falo que existe como se fosse um passo a passo, assim. Existem o que eu chamo de 6 etapas. E uma dessas 6 etapas, que é a mais importante, é a entrega, é a confiança e a entrega. e é exatamente o que você falou. Quando a gente está no controle, a gente sempre está na escassez. Porque a nossa mente é muito limitada, querendo ou não. A gente só vai conseguir enxergar possibilidades que a gente conhece e que são sempre limitantes. Então, quando a gente está ali querendo controlar o resultado, como vai acontecer, quando, tal, o como e o quando, eu sempre falo, a gente delega para o universo. A gente se abre, faz o trabalho que tem que ser feito, se abre no aqui e no agora, confia, entrega. E é uma coisa que eu acho que sempre precisa de sempre não, né? Mas muitas vezes precisa de um passo para trás, que é esse passo de você fortalecer a confiança. Porque como que alguém consegue entender que ela vai
entregar e confiar, sendo que a vida dela toda ela passou no controle e recebendo elogios por isso, um salário maior por isso, promoções por isso. Então, precisa muitas vezes desse trabalho anterior. Eu recebi esses dias uma pergunta falando assim, Paty, quando as pessoas falam, relaxa que daí aparece alguém, né, pra mim, um relacionamento. De fato, se a gente fosse colocar numa frase, seria isso, mas a pessoa tá de fato relaxando? Ela consegue mesmo? Ou ela tá pensando, obcecada, tentando controlar? Então, eu acho que a gente precisa dar espaço para trás muitas vezes para entender o que é, né? É seguro relaxar, é seguro entregar e poder viver isso de verdade. Não só falar, não, mas eu tô de boa, eu tô desencanada. E você tá ali pensando. E sabe, quando você falou do passo para trás, literalmente me veio a história do passado. Porque eu trabalho bastante a ótica da criança interior dentro de nós e como ela afeta os nossos pensamentos, sentimentos, decisões e ações e, consequentemente, todas as áreas da nossa vida, inclusive os relacionamentos. E aí eu lembro de um outro episódio que eu ouvi seu, que você contou que estava numa experiência de maternar e paternar a sua criança interior, e isso é muito lindo, porque é dos pilares que eu fortaleço aqui nas mulheres que eu mentoro, porque, Paty, eu entendo que muitas vezes as mulheres que só relaxam, elas atraem mais do mesmo, porque elas vão recriar o ambiente que elas aprenderam na infância. E essa advogada, uma das que tinha esse padrão do controle, todo cara que ela gostava, ela começava a invadir a vida da pessoa, querer saber todos os detalhes, onde você tá, mas por que você não ligou, mas por que você ficou sem responder, sabe? E aí sufocava, as pessoas fugiam, e ela ficava achando que nunca ela era escolhida, nunca ela era priorizada. E por quê? Porque ela teve uma mãe extremamente controladora como pai. Então ela aprendeu na infância que amor é igual a controle. Aí ela vai amar, ela acha que pra amar ela precisa controlar, né? Uhum. Então esse passo para trás é literal. Vamos dar um passo para trás. Nossa. Com certeza. Quando eu falo, isso é uma coisa que foi super importante ser dito, né? Quando eu falo sobre entrega e confiança, é exatamente o que você falou. Não é relaxar e, eu vou ficar onde eu estou e daqui eu vivo. Pelo contrário, um relacionamento saudável, ele pede por muito trabalho interno. Porque a grande maioria de nós viveu, ou ouviu, ou vislumbrou, ou ficou com impressões muito distorcidas sobre relacionamentos. Então, realmente, assim, é relaxar no sentido de conseguir encontrar a pessoa, mas e fazendo esse trabalho interno, eu conseguir entender realmente o que é saudável, o que não é saudável, o que você deseja ou não reproduzir. Eu me identifiquei demais com essa questão quando eu tava no meu relacionamento, que hoje é o meu casamento, mas quando eu entrei nesse relacionamento, eu tava sempre saindo assim, de um padrão de um relacionamento sempre longo, relacionamentos longos que eu tive, mas que não eram exatamente muito saudáveis, assim, né, para ambas as partes. E quando eu conheci o Vinícius, que é meu marido, gente, ou reencontrei, na verdade, porque eu já conhecia ele, eu falei assim, caramba, não é possível que essa pessoa exista. Uma pessoa que tá tão disponível, uma pessoa que tá tão entregue. Nossa, desculpa pelo barulho aqui. Uma pessoa que abre tanto espaço para eu ser quem eu sou. E eu ficava procurando pelo novo. Eu passei, assim, 1 ano sem acreditar que era real. E eu ficava, onde que tá a jogada disso aqui? Não. A pegadinha, né? A pegadinha. Cadê a pegadinha? A gente cresceu vendo aqueles filmes de transformações, né? Pegava o patinho feio da escola que se transformava, e daí o cara tinha que ficar com a mulher pra provar pros amigos ganhar uma aposta. Eu ficava, cadê a aposta que ele tá ganhando pra estar assim comigo? Cadê? Onde que eu não conseguia acreditar. Então, assim, hoje a gente tá juntos há 7 anos e acho que de uns 4 anos em diante que realmente o relacionamento começou, assim, a caminhar para um lugar onde eu estava também mais disponível, onde eu conseguia entender melhor aquilo. Foi como se ele tivesse sustentado quase que sozinho o relacionamento por esse bom tempo, porque eu não conseguia entender onde que eu estava agindo e não estava levando nem a mim e nem a ele, nem a nós, para onde eu gostaria de ir. Eu estava sempre num padrão de ficar buscando essa indisponibilidade, de ficar
sem conseguir me abrir, sem me vulnerabilizar por completo. E reproduzindo padrões dos meus pais também. É uma loucura, né, Paty? Porque muitas mulheres vêm pra gente e falam isso que você tá comentando, tipo, como é que eu faço pra criar, materializar um relacionamento? Mas quando chega, a pessoa foge, fica com ranço, começa a achar Nossa, pelo em sim. ovo, que nem você comentou da sua história. E é também, no meu casamento hoje, aconteceu a mesma coisa. Eu não contei quantos anos, mas, assim, meu cérebro, eu sentia que ele precisava expandir uma nova trilha neural para aceitar como se tivesse tudo bem. Porque existe, né, uma parte do nosso cérebro reptiliano ainda que fica naquela lá, luta ou fuga. E eu alerta. Nossa. Eu recebendo um amor real recíproco e não conseguindo sustentar. Porque de onde que vem isso? O que é isso? É muito novo. E aí, Paty, é a paz. Eu sinto paz e plenitude num amor verdadeiro que é saudável. Né? E aí a gente, olha, a minha infância foi bastante hostil. E aí você entra no relacionamento assim, você fala, cadê? Tá errado, tem alguma coisa. Alguma hora eu vou escorregar na casca da banana, né? E Nossa, é se trabalhar pra isso. E Paty, eu e você, a gente já tem esse mais ponto em comum, que é, a gente fez isso dentro de um relacionamento. Sim. A gente se propôs, ou seja, estávamos no fundo ou na superfície mesmo, decididas a vivermos um relacionamento saudável até que enfim, né? Então, precisa ser um propósito inabalável, porque senão vai fugir mesmo. E a mesma coisa também acontece com o dinheiro. Muitas mulheres recebem muito dinheiro, mas algo dentro delas faz com que elas não se achem merecedoras daquilo e elas gastam tudo, perdem tudo. Você deve ter milhões de histórias, Eu era assim. Eu era exatamente assim, não conseguia ficar com um centavo. Eu ganhava dinheiro, eu tinha que dar pra alguém, eu tinha que dar pra minha irmã, comprar alguma coisa, dar presente pra amiga, sair. Não dava, o dinheiro não podia ficar comigo porque exatamente eu não conseguia. Não sei nem se eu não me sentia necessariamente merecedora, apesar de eu saber bastante desse padrão, mas eu associava dinheiro como algo ruim. E eu não era uma pessoa ruim. Logo, eu não podia ter dinheiro, né? Então, era um negócio assim, dinheiro não pode estar aqui comigo porque pessoas que têm dinheiro são pessoas ruins. Então, tinha esse padrão interno, assim, que eu precisei trabalhar bastante, mas acontece a mesma coisa, exatamente isso. E esse propósito inabalável que você falou, que eu acho que, nossa, no meu relacionamento tiveram tantas vezes que o meu padrão de fuga tava ali, apitando. E eu lembro que uma das primeiras vezes que eu saí com o Vinícius, eu falei pra ele, é impressionante, eu me sinto, quando eu tô sozinha, como se eu tivesse várias bolinhas de energia pipocando pelo meu corpo. E quando eu tô com você, sinto como se essas bolinhas virassem uma grande bolona de energia e eu ficasse em paz. E exatamente isso que você falou, assim, eu ficava... Esse é um conceito tão estranho, estar em paz no relacionamento é tão estranho. E eu não conseguia entender, mas aquilo me fazia, tipo, querer mais, assim, sabe? Que Mas lindo! é o propósito. Que lindo relato! Esses dias eu postei no meu Instagram que eu ficava assim, com um nível de relaxamento extremo nesse processo de estar aceitando que eu podia e merecia, que estava tudo bem ser amada incondicionalmente. Era um nível de relaxamento tão grande que na volta do date pra casa eu dormia. Você acredita nisso? E eu falava, gente do céu, por que acontece isso? Será que eu tô desinteressada? Não era isso, era porque as minhas barreiras de proteção e as pré-programações mentais estavam desligadas, porque não tem necessidade, né? E essa coisa do não ter que fazer nada, como assim? Eu não tenho que me mudar? Como assim? Eu não tenho que pensar em como eu posso prender essa pessoa a mim porque eu tô desconfiada dela? Sim. Muito 10 isso aí que a gente tá falando. E tem um outro padrão que eu vejo que tá muito relacionado também com a escassez e que acaba uma pessoa que tem esse problema de escassez, seja porque ela recebe muito dinheiro ou perde, ou porque ela não consegue acreditar que ela merece nem receber, nos relacionamentos desponta também no apego. A pessoa acha que o ex ou a ex dela é tipo a única pessoa, porque ela inclusive viu que é de vidas passadas. Ela abriu um tarô.
Desculpa, eu tô rindo com o respeito de quem acredita, quem tá nesse momento, porque eu já estive nesse momento. Eu também. Eu falava assim, não, mas olha, a pessoa fazia o caramba comigo e eu sofrendo e lá tentando fazer dar certo. Não, mas tá escrito nas estrelas, vidas passadas, resgate de alma. Meu Deus, meu Deus. É uma Sim, armadilha também, né, é Paty? uma armadilha gigantesca. Ai, sim. Desculpa eu ter te interrompido. Imagina! Eu adoro essa troca à vontade aqui. E aí Mas, era isso que eu queria te contar pra saber se você tem algum caso, alguma coisa que você sim, percebe sobre isso, porque é isso, o apego do dinheiro também. Eu não deixo ir e eu não recebo mais, e aí eu ganho aquele montante ali no CLT, por exemplo, e não quero sair, mesmo infeliz no trabalho, não faço transição de carreira, porque eu quero nossa, aquilo lá pingando. É apego àquele sim, dinheiro e não consigo, de novo, aí vem muito parceiro do controle, o apego, né? Eu não consigo deixar as coisas fluírem porque eu acho que não tem. exato. É como se fosse. Eu só consigo ficar confortável, entre aspas, porque a pessoa tá em altos desconfortos, mas é o conforto que ela consegue escolher, né? Como se fosse, eu só consigo ficar confortável estando ou nesse relacionamento, ou tentando voltar com o ex ou a ex, ou nesse trabalho, porque aqui eu já conheço. É o que você falou do cérebro reptiliano, né? Esse lugar da escassez é a gente deixar completamente o cérebro reptiliano dominar as coisas, sendo que a gente tem um outro lugar já mais evoluído que pode conversar de volta, né? Então, como se fosse assim, bom, isso aqui já é conhecido, isso aqui eu já sei quais são os resultados e eu prefiro não me arriscar fora disso, eu não consigo confiar, eu não consigo sair desse lugar de controle, independente do motivo, e eu me mantenho aqui, num lugar que não tá me fazendo bem, num trabalho que não me faz bem, num relacionamento que não me faz bem, tentando voltar com o ex das estrelas, ou ex escrito nas estrelas. E é essa escassez completa, porque entra de novo nesse lugar, né? A abundância, ela seria a gente entender que existe um infinito de possibilidades. Infinito. Que não cabe a nós saber qual é esse infinito. A gente nunca vai ter a capacidade de dimensionar isso. Assim, uma coisa que eu gosto muito de associar é pensar na natureza. E aqui no Brasil a gente tem uma riqueza tão grande de natureza que é muito fácil. Sai para dar uma volta, dá uma olhada no parque, vê um pouquinho, vê de perto ali os detalhes da casca de uma árvore. Pronto, você está vendo ali o infinito de possibilidades, a abundância que existe no mundo. Quando você começa a entender que, pera, isso aqui se aplica para tudo na vida, esse infinito de possibilidades. E no momento eu tô presa numa perspectiva. Na minha cabeça só existe essa possibilidade, que é esse emprego, ou essa pessoa, é esse relacionamento. É um lugar escasso. É dizer que todas as árvores vão ser idênticas, sem nenhum tipo de diferença, sem nenhum detalhe a mais. As flores têm as mesmas cores, os mesmos cheiros. E não é bem assim, né? A gente tem essa variedade toda. E para mim ela é muito um lembrete vivo desse infinito de possibilidades. Arrepiei! Eu amo e eu uso a mesma metáfora na minha vida para mostrar a natureza é abundante. Eu tenho um vizinho aqui que tem um pé de tangerina. E aí, quando esse pé de tangerina dá fruta, mas cai tangerina no meu quintal, mas assim, adoidado, eu falo, gente do céu, não vai parar de cair tangerina? Como a natureza é abundante! Sim! Nossa, exato! Esse exemplo do pé, né? Eu ouço muito isso. A gente vai bastante pra fazenda e, gente, tem tangerina, tem limão, tem laranja, tem tudo ali. E cai, dá mais, e dá mais, e dá mais. A natureza não tá preocupada em fazer um único fruto. Isso também se relaciona muito com o perfeccionismo, né? É um único fruto que vai ser perfeito, que vai ser o único fruto que aquela árvore vai produzir a vida inteira. Não! A árvore tá ali, produzindo. E realmente, assim, a vida é abundante, né? Então, quando a gente tá fixado em um único lugar, a gente sempre vai estar num lugar escasso. Quando a gente tá... Eu vivi recentemente isso, agora eu tô grávida de 9 meses e meio hoje, completos. Linda! E o meu sonho de vida sempre foi ter um parto normal. Sempre. Assim, eu nem queria necessariamente ter filhos, mas o parto normal, eu sabia que se eu tivesse, eu teria um parto normal. Minha família toda, todas as mulheres tiveram parto normal. Pra mim sempre foi um negócio muito fácil, muito simples. Nunca tive, assim, muitas questões com isso. Passei a gestação toda super tranquila, tô muito bem. Ouvi de todos os profissionais que eu fui, nossa, seu corpo, você tem
um biotipo perfeito para o parto normal, você não sente dor, não sei o que e tal. Ouvi de todo mundo. E aí agora, no fim da gestação, descubro que minha bebê está numa posição que se chama pélvica, que é o oposto da posição do nascimento de um parto normal. Ela tá com a cabeça para cima ao invés de cabeça para baixo. E pronto. Nossa, meu mundo, nesse momento, a gente fazendo tudo assim, possível para ajudar ela a virar. Não virou. Bom, nossa escolha por uma cesárea não agendada, mas enquanto ela continua pélvica, a gente não vai cogitar fazer um parto normal. E eu vivi um luto tão grande desse parto normal, mas no primeiro momento eu estava num lugar tão escasso, porque para mim a única possibilidade era um parto normal. E é isso. Gente, a vida é tão infinita, as possibilidades são tão infinitas, e graças a Deus também existem outras possibilidades, né, para isso acontecer, mas quando eu consegui sair desse lugar, dessa escassez de só tem essa possibilidade para isso acontecer, eu fiquei em paz. E agora eu tô num lugar que, assim, eu consigo continuar agindo, né? Eu acho que a ação é muito importante, então eu consigo continuar fazendo os movimentos que eu posso fazer para ajudar a minha bebê a virar se ela quiser, mas eu tô num lugar de entrega, de confiança. Já sei que o que for acontecer é o melhor que vai acontecer. Então, fazer esse exercício, isso vale para todas as áreas da nossa vida, né? Nossa, Paty, parabéns por você estar passando por esse teste, desafio e prova, né? Porque eu percebo isso. Nós duas, por exemplo, temos muito conhecimento acerca das coisas que a gente passa para as nossas mentoradas e a gente acaba vivendo na pele antes de talvez chegar alguma que tenha o mesmo problema. Então, a gente tá à prova o tempo inteiro daquilo que a gente ensina. Então, é assim, é hardcore. Eu, inclusive, parei um bom tempo de trabalhar com coisas assim, porque eu falei, gente, chega, eu não quero mais ficar sendo exemplo das coisas para poder passar. Preciso de uma pausa, daí a gente retoma. Sim, exato. A gente sempre tem que viver e experienciar para poder transmitir, né? Para poder encontrar, eu falo muito de uma parte energética, mas são os caminhos energéticos e neurais de como que eu estava aqui e sair para cá. Porque assim a gente consegue ensinar as pessoas a fazerem o mesmo também. Com certeza. E eu vou aproveitar para falar uma coisa que eu acho interessante para as mulheres que estão ouvindo aqui sobre esse assunto, né, da escassez dos relacionamentos. Existe um ciclo que eu percebo que você estava falando sobre o não merecimento, e aí eu vou buscar esse gancho lá atrás na sua fala. Eu percebo que, como eu me senti muito desvalorizada na minha infância, pelo modo como eu interpretei mesmo os meus pais lidando com o trabalho deles e com a vida em si, né? Na minha família, as crianças não estavam tão no centro, assim, como a gente tá aprendendo que é importante elas estarem, né? E aí eu me sentia rejeitada e desvalorizada pelo meu pai e pela minha mãe de formas diferentes. E isso me gerou uma sensação de que eu não tinha valor, que eu não era boa o suficiente. E aí, eu costumo dizer que tem esse ciclo, que eu chamo de ciclo do não merecimento. Por quê? Todas as vezes que eu me sinto desvalorizada, ou seja, eu não sou boa o suficiente, eu não estou sendo priorizada no relacionamento, eu não estou tendo a promoção que eu gostaria, eu acabo inconscientemente criando, materializando o auto-boicote. Que é, ou eu perco mesmo antes de ganhar, ou eu ganho e dou um jeito de perder, que é o que a gente falou. E aí, esse auto-boicote, ele me gera uma sensação automática de culpa. Putz, nossa, uma culpa que vem assim lá de dentro. Você fala, mas e se? Mas por quê? E essa culpa anda de mãos dadas com a autopunição. E a autopunição, muitas pessoas acham que é tipo assim, nossa, eu tenho que cometer, sei lá, tentativa de suicídio pra me autopunir. Não, a autopunição é você escovar o seu dente forte demais de manhã até sua gengiva sangrar. A autopunição é você não pedir ajuda com livros pesados, sendo que tá doendo suas costas. A autopunição é você sentir uma dor e não procurar ajuda, né? E isso é uma autoagressão. E aí, de novo, a autoagressão faz o quê? Gera desvalorização. E aí volta tudo de novo. E isso é a escassez manifestada em padrões.
Porque quando você vê uma mulher nesse ciclo do não merecimento, ela está escassa nos relacionamentos, no financeiro, nas oportunidades de profissional e na saúde também. Sim. Concorda? Sim, concordo totalmente. Eu acho que é até mais fácil hoje em dia a gente encontrar mulheres que conseguem ter uma realização profissional muito legal, mas não se permitem desfrutar disso, justamente por essa questão do não merecimento. E aí nas outras áreas da vida também, né? É que é como se, assim, uma coisa que eu falo bastante quando eu faço uma leitura de mapa astral, a gente pode usar o que a sociedade valoriza mais. E hoje em dia eu trabalho. Então, de fato, a gente pode justificar, enfrentar muitos medos para isso aqui eu tô fazendo pela minha carreira. E se a gente tem essa justificativa, eu até falo assim, então justifique desse jeito, sabe? Você tá aprendendo tal coisa por causa da sua carreira. Beleza, se funciona para você, vai fundo. Então eu vejo que tem muitas mulheres que elas falam assim, não, mas eu tô aqui dando tudo de mim, então não sei o que pela minha carreira. Maravilha. E você tá feliz? Você tá desfrutando? O resto da sua vida, como é que tá? Você tá conseguindo tempo pra você? O seu relacionamento, como tá? Ou você tem um relacionamento que você deseja ter? E entra, assim, nossa, acho que 90% ou mais das pessoas que eu já conversei nesse lugar do não merecimento, culpa, autopunição, não desfruta. E exatamente isso. Merece menos ainda, né? Porque quando você vai entrando nesse padrão de se culpar e depois se punir, é o que você disse, a sua palavra para você mesma vai valendo cada vez menos. E aí, nossa, essa semana eu ouvi 2 pessoas, fazia tanto tempo que eu não via isso, eu ouvi 2 pessoas se depreciando, falando, nossa, que burra que eu sou. Nossa, não sei o quê. E se colocando nesse lugar, que eu, inclusive, já me coloquei muitas vezes, mas fazia tanto tempo que eu nem entrava em contato com esse conceito, mas aí entra nisso. E aí você vai falando, poxa, que burra que eu sou, que ignorante, que, enfim, infeliz, que feia, que blá, blá, blá. E você vai acreditando nisso, óbvio, né? Vai entrando mais nesse lugar, você merece menos ainda. E você, Paty, uma coisa bizarra que eu vejo, você acaba criando isso na mente das outras pessoas. Você se achando feia, burra, de repente o povo começa a te achar feia, burra. Com certeza. Nossa, eu ouvi um podcast que tava falando o seguinte, eu não lembro agora onde foi, mas falava assim, aonde você se coloca é onde as pessoas vão te colocar. Eu digo uma frase que parece muito essa, que eu digo assim, o modo como você se trata é o modo como você convida inconscientemente, indiretamente as pessoas a te tratarem também. Agora eu que arrepiei. Super, com certeza, com certeza. E Paty, pra gente ir caminhando pro final, eu quero te fazer uma pergunta. Qual é, diante de tudo que a gente falou, uma prática, uma ação que as mulheres que estão nos ouvindo podem começar para se tornarem mais magnéticas ou mais prósperas ou criarem um escudo contra o não merecimento, contra a escassez, enfim, algo relacionado ao que nós falamos hoje? Bom, eu acredito que o primeiro passo é a gente ter um pouquinho mais de clareza. Porque, para mim, essa parte toda de vulnerabilidade, que seria também uma conexão muito grande com a abundância, ela só é possível quando a gente tem clareza. Porque essa ação abundante na nossa vida, ela vem de um lugar do nosso coração, muito mais. É um lugar muito mais intuitivo do que mental, do que racional. Então, para isso, eu gosto de dar espaço para trás e falar da clareza. E, para mim, existem 2 formas mais simples da gente trabalhar essa clareza ou buscar essa clareza desse lugar do coração, que não é uma clareza de lista de pró e contra, não é uma clareza de, deixa eu debater com alguém, é uma clareza interna. E, então, assim, mulheres que sentem que estão com muitos estímulos, que é a mulher do coelhinho da Alice, né? A mulher que está sempre correndo, que nunca tem tempo. Essas precisam silenciar. Então, como você pretende quebrar um padrão? Como você pretende fazer algo diferente se você tem que viver no automático? Se você tem que poupar energia o tempo inteiro porque você sempre tem muito o que fazer? Não dá. Perfeito! Então, silenciar pode ser 5 minutos em silêncio, 5 minutos escrevendo, 5 minutos caminhando, ouvindo uma música tranquila, o que puder ser para você, né? Começar de onde você puder começar, mas começar silenciando e começar, então, a partir desse silêncio, abrir espaço para as suas respostas internas virem.
para o seu direcionamento interno vir. Ou se for o contrário, que eu também tenho muitas pessoas assim hoje, nesse meu ciclo de mentorandas e tudo, que elas estão num lugar de inércia. Então, que elas estão num lugar de... Não é nem necessariamente que elas têm muitos estímulos ou muito o que fazer, mas que elas estão paralisadas, que elas não sabem mais para onde ir. E aí eu falo ação. Se você tá nesse lugar de muita inércia, de muita falta de entendimento, de movimento, porque você tá sem nenhum estímulo, você precisa começar a agir. Então, se mulheres que estão nesse lugar saírem de casa, falarem com outras pessoas, verem a vida acontecendo. Tem muitas mulheres que me acompanham que acabaram ficando muito em casa, com filhos e coisas assim, e são o oposto das mulheres que estão no mercado de trabalho, ali na carreira e tudo, elas estão dedicadas a um lugar muito, muito mais yin, só que também numa distorção desse yin, né? Fica um lugar de realmente inércia, de passividade extrema. Então, agir, falar com alguém, colocar alguma coisa no mundo, que seja postar um único texto no Instagram, que a pessoa tá ali querendo. Então, pra mim, existem essas duas formas que eu gosto mais de procurar essa clareza. E aí, com um pouco mais dessa clareza, entender o que eu posso fazer hoje para chegar onde eu realmente desejo. E ouvir esse lugar, essa resposta que vai vir do coração, que vai vir de um lugar que vai falar assim, não faz sentido isso. Não, mas eu não sei se eu tenho coragem para fazer isso. Segue. Se propõe a seguir. A sua palavra é a coisa mais forte que existe no mundo. O que você se propõe a fazer, você sempre vai conseguir fazer. Só que o problema é o que você está se propondo a fazer. Né? Você Perfeito. está propondo a desistir, enfim. Mas é isso. Muito lindo, Paty. Gratidão. Eu lembrei do seu episódio que você comenta lá no podcast que você criou uma febre, né? Porque você queria chamar a atenção da sua mãe. Então, assim, o que a Paty se propôs a criar naquele momento foi uma febre. E ela criou. Ela não estava com febre e ela ficou com febre. E aí eu achei incrível a clareza da sua mãe. De chegar pra você com 4 anos e falar aquilo. Na hora que eu ouvi aquilo, eu falei, que mãe maravilhosa é essa? Que lindo, você deve ser muito merecedora disso aí, realmente de outras vidas, inclusive. Porque é muito gostoso, né? A gente ser criada com essa expansão de consciência. Muito lindo. Sim. E aí, da minha parte aqui, quando você comentou, né, das pessoas que falam palavras depreciativas, eu sinto de incluir aí uma ação junto com isso tudo que a Paty falou, que é você evitar acreditar no que você pensa, né? Tem aquele livro do Eckhart Tolle que é lindo, que é O Poder do Agora, e ele fala, existe um limbo entre quem você é e o que você pensa, e é um vácuo. E ali você consegue agir, ali você consegue dizer, peraí, essa merda não é nem minha. Isso aí eu peguei daquele tio chato que falava isso pra mim, sabe? Peguei da minha mãe que falava isso pro meu pai o tempo inteiro. Que gente que tem dinheiro é gente arrogante, que não presta, não. Olha, tem um monte de pensamentos que não nos ajudam. Eu digo isso para as minhas mentoradas, não confiem no que vocês pensam. Quando você tá meditando, não é pensamento, é outra frequência. Quando você está raciocinando, também não é pensamento. Agora, pensamento, raríssimas vezes a gente tem que dar trela para eles, né? Então, assim, evitem dar trela pro pensamento, é uma grande ação. E também, junto com essa, vou acoplar uma outra que é não usar a palavra desculpa. Nunca, jamais. Eu tenho tô com uma hóspede aqui, que é uma mentorada, que foi uma das minhas 10 primeiras mentoradas. Ela tá ficando aqui em casa e ela chegou falando, desculpa. Aí eu, aqui em casa não existe essa palavra. Porque aí ela, foda-se. Eu falei, isso, ótimo. Toda vez que você vai falar desculpa, fala, foda-se. Porque a desculpa chama a culpa. Exato. Não, super. Nossa, demais. E aí, se eu sou culpada, eu mereço receber valorização das outras pessoas? Eu mereço receber dinheiro? Eu não mereço, porque eu sou culpada. Tô merecendo por ser punida. Que as coisas boas vão embora. Então, assim, é muito básico e simples. Olha, Paty, a gente comentou de ações que são simples. E por isso elas são sofisticadas. Muito. Sim. Né? Gratidão, minha linda! Gratidão! Passou! Antes de você se ir, eu quero que você deixe assim, onde é que as pessoas podem te encontrar, para ver se querem algum serviço, entrar realmente em fluxo energético com você, o que elas fazem? Que amor! Bom, eu estou saindo de licença maternidade daqui a pouco.
E hoje eu tenho 2 formas das pessoas entrarem em contato comigo. Aliás, né, tenho 2 formas pagas, 2 formas gratuitas. Gratuitamente, eu tô no Instagram, eu gosto sempre de tentar responder caixinhas de pergunta, trocar por lá, adoro responder DM também. E eu tenho esse podcast, o Putz Sou Bruxa, que é mais sobre materialização, e eu conto muito da minha vida nele lá. E de formas pagas, para quem quiser fazer esse tipo de troca também, eu tenho a Magic Box, que é a minha plataforma de assinatura mensal, com masterclasses sobre assuntos exatamente como você falou, assim, assuntos simples, mas que são sofisticados. Então, são coisas do cotidiano, são assuntos da nossa vida, sobre nossa casa, sobre escassez, sobre relacionamento, sobre tudo. Com esse viés energética, sempre tem uma meditação complementar para trabalhar o que a gente fala lá. E agora, na minha licença maternidade, eu vou trazer um curso nessa plataforma, um curso de cura das feridas essenciais, que são essas nossas feridas mais estruturais. E as inscrições vão estar disponíveis até dia 31 de julho. Depois disso eu vou fechar, porque é realmente para criar essa egrégora do curso. E aí eu só volto em outubro a abrir as inscrições. E eu também tenho um workshop de abundância, materialização e dinheiro, que ele já está gravado, então é um workshop para quem quer assistir e entrar em contato com isso, com também meditações, exercícios práticos para você realmente fazer e ver essas transformações acontecer. Uau, que abundância! Super abundância! Olha, amadas almas, então vocês já sabem, vocês me encontram no @fegirassol. Se você é nova aqui no podcast, saiba que por lá você consegue agendar uma sessão de descoberta gratuita, na qual você recebe um diagnóstico da sua questão de vida amorosa e um passo a passo simples e prático para você já começar a entrar nessa energia de atrair e nutrir um amor real, recíproco e sustentável para a sua vida. Então, um beijo de luz no seu coração, gratidão pela presença e parabéns por você estar aqui buscando se autoconhecer, buscando criar esse amor próprio com você. Paty, mais uma vez, enorme gratidão por você ter vindo até aqui. Muito especial, Fê. Obrigada. Linda. Foi um prazer imenso. Beijo! Beijo.